você ouvinte da palavra de Deus, eu venho essa tarde trazer uma palavra de salvação, uma palavra que transforma, que liberta, uma palavra que cura, prospera e nos conduz à salvação. Ainda hoje de manhã estive ali na feira livre, pregando o Evangelho, e hoje aqui nessa tarde, nessa live, eu vim trazer uma palavra de salvação. Você que me ouve, você gosta dos meus vídeos, ouve essa palavra, com certeza você vai tocar no teu coração essa mensagem nessa tarde de domingo. A minha Bíblia está aberta em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia em Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. E disse-lhe ele, Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas sim o Espírito do meu Pai que está no céu. Pois também te digo que és tu, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meus irmãos? Pois aqui está a palavra de Deus, meus irmãos. Jesus estava reunido com os discípulos em Cesareia e Filipe, na cidade de Filipe, aonde os discípulos estavam reunidos com Jesus, e Jesus queria saber da boca dos discípulos quem ele era para eles. E Jesus disse: quem dizeis o povo que sou? E o discípulo disse: uns diz que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias, outro diz que tu é João Batista. E vocês? Eu quero saber da boca de vocês quem eu sou para vocês. Meus irmãos, porque Jesus já sabia quem ele era na boca dos fariseus, na boca dos religiosos, dos saduceus. Jesus já sabia. Jesus não sabia da boca do discípulo. Jesus queria saber quem ele era. E Pedro disse: para mim tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquelas palavras, meus irmãos, de Jesus, de Pedro, alegrou o coração de Jesus. Porque tem muitos, meus irmãos, que não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Muitas pessoas reconhecem Jesus como um revolucionário. Muitas pessoas reconhecem Jesus como um profeta qualquer. Mas Jesus não é um profeta qualquer. Jesus não é um revolucionário. Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, Pedro disse, meus irmãos: para mim tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: não foi carne e sangue, Simão, que te revelaste, mas sim o Espírito do meu Pai que está no céu. Porque naquele momento, meus irmãos, não foi carne e sangue que falou na boca de Pedro, e sim o Espírito Santo de Deus que falou na boca de Pedro. Alegrou o coração de Jesus. Era isso que Jesus queria saber da boca do discípulo. E Jesus disse: a essa pedra, Simão, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja de Cristo, meus irmãos, não é uma placa, não é uma instituição. A igreja de Cristo, meus irmãos, são pessoas separadas do pecado para pregar o Evangelho a toda criatura. Porque a igreja de Jesus não tem CNPJ. A igreja de Jesus não é um templo físico
mas sim um templo espiritual. Porque Jesus disse que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E Deus, que é Espírito, João 4:24, mora em nossos corações. Quando o Espírito Santo está em nossos corações, meus irmãos, nós somos a boca de Deus aqui na terra, porque é Ele que fala na boca dos seus adoradores. Então, meus irmãos, a igreja somos nós. Jesus queria ouvir da boca do discípulo, mas Jesus, meus irmãos, ele falou para os discípulos que mais tarde, Pedro, o mesmo Pedro que falou que Jesus era o Filho de Deus, o mesmo Pedro que elogiou Jesus, foi o mesmo Pedro que falou algo que não veio de Deus. Porque às vezes, meus irmãos, muitas das vezes a gente abre a nossa boca para que o inimigo venha colocar a palavra na nossa boca e proferir palavra que não agrada o Eterno, mesmo estando na presença de Deus. E Jesus disse para os discípulos: o Filho do Homem vai ser humilhado, rejeitado, perseguido, mas no terceiro dia vai ressuscitar. E Pedro disse: tenha dó de ti, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus disse para Pedro: apartai de mim, maldito, não cogitais as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Pedro não estava entendendo, meus irmãos, o plano da salvação, porque Jesus, ele veio para uma missão. Jesus, ele veio cumprir a missão do Pai aqui na terra. Era o plano de Deus que Jesus morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Está à direita do Pai, mas deixou o Espírito Santo aqui na terra, o Consolador, para que nós venhamos hoje ter a certeza da salvação. Às vezes nós temos que vigiar, meus irmãos, nas nossas palavras, porque o inimigo, ele está ali.